Começando mais um Aqui Tem História, com uma convidada hoje muito especial, que já entrou no espaço dizendo, e eu tenho história. Vamos conversar com a Negra Jaque. Essa conversa é para conhecer, né? Enfim, quem está aqui junto com a gente, enfim. Ela dispensa apresentações, mas se é que alguém ainda não sabe, é uma das pessoas mais importantes do hip hop no Rio Grande do Sul. Ela é professora, mestre em arte e educação pela URGS, é cantora, compositora, escritora, apresentadora e uma personalidade da cultura gaúcha, pioneira, precursora, tem todos os requisitos para contar histórias interessantes que eu acho que o pessoal vai gostar muito. É um prazer muito grande você estar aqui, tu sabe que a casa, todo mundo aqui é seu fã de verdade, né? Quando a gente pode estar junto contigo sempre. Seja bem-vinda. Então tá, gente, olha a responsa, vocês estão vendo a responsa que está acontecendo aqui. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada, fazia um tempo, né? Eu cheguei contando, gente, a última vez que eu tive aqui na Cubo foi para fazer uma campanha, né, para as mulheres, mais mulheres na política. E aí tava eu e mais uma artista indígena, enfim. Sempre muito emblemática, essa trajetória de contar, bom, ela vem da necessidade da ausência, então sempre muito emblemático, muitas vezes ser a primeira a fazer muitas coisas. A gente costuma dizer que a gente abre a cena a facão, né? E assim vai indo. E como é que era a tua infância? Como é que foi a tua infância? Onde tu nasceu? Onde que tu viveu? Enfim, como é que foi esse contato, enfim, com essa cultura do hip hop? Que aí depois tu... Então tá. Então assim, pessoal, eu sou uma mulher, né? Pra quem tá só me ouvindo, eu sou uma mulher preta. Sou residente de uma comunidade chamada Morro da Cruz, que é na região leste da cidade de Porto Alegre. Eu sei que eu nasci na Santa Casa e fui morar no Morro da Cruz. Sabe essa história que a gente tem, às vezes, as pessoas não negras? Minha mãe alemã, meu pai italiano, meu pai não sei o quê, veio de tal país. A gente não sabe. Eu sei que eu nasci na Santa Casa e morei a vida toda no Morro da Cruz, que é onde eu moro até hoje. Eu sou mãe de um adolescente de 17 anos. Tenho 37 anos, sou artista. A minha infância foi muito marcada por ocupar o tempo e criar coisas. É bom que a terapia nos faz relembrar memórias importantes, né? E aí, há algumas semanas eu tenho conversado sobre isso. O que eu fazia quando eu era criança? Eu já inventava coisas. Então, assim, era uma comunidade pobre e era o Morro da Cruz, ali nos anos 90, toda a volta dele, perto da Bento Gonçalves, que faz a divisa, né? A gente diz da Bento para lá, porque da Bento para lá tem mais infraestrutura do que da Bento para cá, que é onde a gente mora. Era cercado por lixão, ali na beira de onde tem né, os hipermercados, era cercado por lixão. E a gente saía de casa, ia pro lixão, e dentro daquele lixão a gente procurava muitas coisas. E com essas coisas a gente inventava outras coisas. Então a minha infância foi criando cabanas, criando brinquedos. Foi muito na rua, jogando taco, peão. É muito engraçado, né? Hoje eu tenho um centro cultural que atende crianças. E aí os meninos que reúnem a minha idade ali, com 30, 35 anos, pegaram o peão e jogaram, né? E eu peguei, deixa eu jogar mais uma vez. E eles, tu jogar peão? E eu jogar peão, porque eu sou uma mulher, né? Eu jogar peão, joguei melhor que eles. Então, a minha infância foi com isso, né? Tinha uma brincadeira muito engraçada, que como o cigarro era muito popular, né, nos anos 90, a gente tinha uma brincadeira que era a chimpa. Não sei se alguém, né? Alguém deve ter ouvido falar dessa brincadeira. O que era? A gente colecionava carteiras de cigarro. Dobrava e aquilo jogava com pedra, colocava numa raia, igual jogava bolita mesmo. Então a minha mão estava sempre fedendo a cigarro. Fumava? Não. Era da chimpa, da coleção que a gente criou para brincar, né? Então a minha infância foi ressignificando as coisas, né? Tipo a chimpa das carteiras de cigarro, e a parte interna, que era mais brilhosa, era mais valiosa, e assim a gente brincava. Então eu tive uma infância muito feliz. Tive uma infância com escassez, né, principalmente de alimento. Porém, uma infância extremamente feliz, assim. De brincadeiras, de ter que esperar a temporada do butiá e aí ficar na volta do pé de butiá, sabe aquelas coisas? Das goiaba. O barro tá verde, é como goiaba verde, fica com dor de barriga. Então eu tive uma infância muito feliz. Essa parte lúdica de inventar coisas.
Agora a gente... Então, assim, tudo que eu vivi na minha infância, eu tento compartilhar com as crianças onde a gente tem o centro cultural, que é o Galpão. Então, agora, essa semana, nós vamos fazer a sopa. E aí, tinha o rolê da sopa também, nessa época de inverno, principalmente no final de semana, porque a gente não tinha aula, né? Cada um trazia, pegava 2 batatas de uma casa, uma cenoura da outra, e numa lata mesmo a gente fazia. Olha só, as crianças. Fazia sopa na rua, né? Fazia o foguinho, tudo assim. Então, eu não posso reclamar das ofertas de brincadeiras e construção de coisas, sabe? E muitos primos, uma comunidade muito numerosa, com muitas mulheres, então cada família tinha 3, 4 crianças. E nós éramos muitos. As festas de aniversário com aqueles bolos gigantes. Era maravilhoso. Tinha mais bolo que decoração, agora a gente tem mais decoração do que bolo, né? E eu tive uma infância muito feliz, assim, de brincadeiras, de energia, de música. É por isso que eu sou assim, acho. Deixa eu te perguntar, até tu comentando, esse lado de cada Bento, quando olha para o lado de lá, para o morro, acho que lá só tem os problemas ou só a página policial lá dos noticiários, enfim, da grande imprensa. Tem um dado do IBGE, que é do último censo, de cada 10 pessoas que vivem em comunidades no Brasil, se ganham muito dinheiro, 7 querem continuar vivendo no seu lugar, vivendo lá, enfim, aproveitando o lugar onde está. Então, essa sensação de quem está do lado de cada Bento é que lá só tem problemas, as pessoas querem fugir de lá. Totalmente equivocada por não conhecer o... porque tu fez uma trajetória do lado de cá, né? Fiz. Enfim, então, eu fiz. Na verdade, eu fui obrigada a sair do morro para poder continuar estudando. Morro ainda hoje tem escola só até nono ano. Então, para as crianças poderem continuar os seus estudos no ensino médio, tem que atravessar do lado de lá da Bento. Meu filho estuda do lado de lá da Bento. Isso é muito doido, porque eu tô com 37, isso era na minha infância. Eu tava com 12, 13. E ainda não tem escola de ensino médio. Eu saí do morro para estudar no Instituto de Educação, que era no centro, então. Fui obrigada a aprender a pegar ônibus, né? Tudo que enfim, a vida seguiu ali, né? Imaturamente, que eu acho que hoje meu filho, né, tá terminando o 3º ano, se preparando para o vestibular. Tem muita coisa que eu acompanho ele. Ele não trabalha, eu trabalhava com 14. Então, eu consegui, diferente da minha mãe, que não tinha condições, né, estruturar a vida dele, assim, ter uma passagem. Então, foi por isso que eu comecei a trabalhar. Então, estudar fora. Minha mãe vendia sacolé, vendia sonho. Então, era com isso que ela pagava passagem para eu ir para a escola até onde deu. Que estudar no Instituto de Educação é na Redenção. Você imagina, 40 minutos, né? De ônibus até o Instituto. Não dá para ir a pé, é impossível. Então, a mãe vendia sacolé, vendia um sonho. Muitas vezes era eu que batia na porta das pessoas, oferecendo as produções, né, dela, assim, de bolo, doce. Só que chegou no limite, mãe, não dava, sabe? Eu peguei um estágio. Quando eu já fui para o ensino médio, eu saí batendo a porta do CIEE e tudo que tinha de estágio. Para poder conseguir. Aí eu atravessei pro lado de lá. E não foi um acolhimento muito legal. Mas é isso. Eu tive, a maioria, né? Mas eu tive boas pessoas que eu encontrei nesse trajeto. Eu estudei no Instituto de Educação, tinha uma parte de professores que não queria que a gente estivesse lá, óbvio, por óbvio, né? Uma turma com 3 alunas negras. Mas eu tinha uma professora de teatro que ela valia por todos os outros e que era maravilhosa. E que me colocou nesse lugar de, ela dizia o tempo todo para nós, ocupem o espaço. Essa frase nunca hoje para mim foi tão significativa, porque, imagina, eu chego, ocupem o espaço, vocês têm que ter presença, ocupem o espaço. Eu acho que isso eu usei para minha arte, assim, sabe? Ocupa o espaço. E foi isso que os projetos foram seguindo, que eu fui construindo projetos que ocupavam espaços que não existiam. Espaços como o Galpão, que é um centro cultural que é em cima de um barranco, que a gente foi nivelando e criou. Muitas pessoas foram lá e diziam que não dá para fazer nada lá. Hoje a gente está com atividade de segunda a sexta, trombone, trompete, cavaquinho, percussão, alfabetização digital. A gente tem um pequeno laboratório com 8 computadores, onde as crianças aprendem a digitar, a usar a ferramenta. Então é isso, foi ocupando o espaço. E como é que é a educação, porque em todas as dificuldades, normalmente a primeira coisa, provavelmente os teus pares ali, muitos desistem.
Eu tenho um exemplo lá da minha casa. Minha mãe tem até a 4ª série, meu pai se alfabetizou no Mobral, enfim. Mas ele sempre tinha, a única coisa que eu posso deixar para vocês é a educação. Mas a educação era pública, na verdade, era ir para a escola, né? Sim. Ou te dar o espaço. Como é que foi para tu enfrentar isso? Como é que era a tua mãe em relação a isso? Porque assim, vendo sacolé, sonho, enfim, para poder arcar com a passagem. Porque naturalmente assim, desiste. Fica aí. Porque é cansativo, né? Pô. É muito cansativo. E tipo assim, dela, filha, não sei se tinha aquelas furadinhas, né? E aí depois eu consegui a escolar, que era laranja, porque isso também não é... Ai, mas faz carteirinha escolar, a gente não era simples. Nada é simples. Uma pessoa preta de periferia, nada é simples, não é? Sai da tua casa, lá na 9 de junho, pega o Santa Maria e vai até lá o mês, né, o lugar onde faz as carteirinhas. Não é simples. Então a gente tem um tempo diferente. Porque muitas coisas acontecem nesse meio tempo. Às vezes são meses para resolver um problema que, para a galera que tem condições e uma família mais estruturada financeiramente, é simples, mas para nós não é. Então, a mãe, ela desde pequenininha, né? Já que tu estuda, filha, estuda porque tu não nasceu para limpar a bunda de ninguém. Por que essa frase? A minha mãe trabalhava, né? Que ela já faleceu agora em 2018. Ela trabalhava em casa de família, porque a nossa não é família, né? Só as casas que ela trabalhava. Sim. Então, assim, a linguagem também, ela vai marcando, né? Esses territórios. Desde os 9 anos, velho. Imagina uma criança de 9 anos. Enfim, foi onde ela começou, porque fome também, né? A função da fome, muitos irmãos. Ela começou a vender aquelas bacias de alumínio, aquelas antigas, né? Uhum. Tinha a volta que o padrasto dela fazia. Depois disso, ela foi entregue para uma família para trabalhar na casa de família, né? E de lá ela ficou. Então, eu não conseguia ver... A minha mãe nunca experimentou... Ela estudou até o 4º ano também, que nem a tua, 4º ano, né? 4ª série na época. Que é para aprender a escrever, né? E deixar algum recado para alguém que precisar. É o básico para a pessoa ser um serviço para alguém que necessita dela. Uma ferramenta. Então, ela dizia, tu não nasceu para limpar a bunda de ninguém. Então, minha mãe sempre foi uma incentivadora. Ela tinha as dificuldades dela, mas ela dizia, vai, filha, sai. Não casa, sabe? Tudo aquilo que ela fez, ela falava para eu fazer o contrário. O que ela fez, não. Tudo aquilo que sobrou, porque é isso, né? Claro. Eu vou nos lugares, quando tirar que as minhas 7 tias quiseram ser empregada doméstica, meu Deus, nasci, o meu sonho é ser empregada doméstica. Sabe, não, né, gente? Foi o que sobrou. Então, ela me falava todo dia. E é isso, viver com roupa de doação, as compras. Vou comprar um tênis, era uma vez por ano, no final do ano. O pai já era funcionário público, ele trabalhou no DEMAI muitos anos. Até morrer, né? Trabalhou no DEMAI. Ele também faleceu. Início de 2019, foi 3 meses de diferença. E tudo para mim foi muito precoce, né? Para minha mãe foi precoce, com 9 anos. E eu também fui precoce. Então, como uma menina de comunidade, e aí eu vou falar um marcador importante, que é a questão da menstruação. Então, eu menstruei com 11 anos. Isso muda totalmente. Olha, muda totalmente o nosso comportamento, o jeito que a gente é vista e como a gente se comporta também. Porque, bom, fez 11 anos, a menina já menstruou, ela perde muito daquilo da infância, até por conta dos estereótipos e como a gente é tratado, principalmente meninas negras. Eu troco de escola, então, 11 anos, eu já era retraída, né? Eu passei a minha infância e adolescência sem rir. Então, vocês estão me vendo rindo aqui, mas isso não é muito natural, né? Por causa da gengiva. Então, os colegas mexiam porque a minha gengiva é escura. Óbvio, eu sou preta, minha gengiva é escura. Né? Isso faz parte do meu corpo, da melanina. Com 14 anos, começa a trabalhar. Então, foi tudo muito cedo. Minha mãe e meu pai faleceram com 55 anos. E eu sou a mais velha da família. Ficou eu, mais os 3 irmãos mais novos do que eu. A minha irmã com 16 na época. Terminando a adolescência. Então, tudo é muito precoce. Tudo é muito cedo. Então, eu digo que eu tenho 60, eu não tenho 37. De tanta coisa, sabe? É vivencial e é visceral, é tudo ali. Resolve, lidar com cemitério, com velório, com pessoas. Aí já morreu o pai na sequência e a gente já sabia. Então, encontrar o pai morto em casa. A questão do crack chegou na minha vida muito cedo, por causa da função do meu pai. Então, foi muita vida num tempo curto. Então, é isso. Eu acho que é uma realidade das pessoas pretas, né? Precocemente já ter que lidar com
com muitas coisas. Esse marcador de também ficar menstruada, tem muitas coisas a gente fala hoje, né? As meninas lutam muito, vários movimentos de mulheres, pela dignidade menstrual, e é fato. De não poder ir para a escola, de ter que usar pano. Quando a gente... Uma menina negra, uma menina pobre, na adolescência, nessa fase, eu acho que é o pico do abandono. Primeiro, pela falta de informação, né? Falta de informação, falta de higiene, de estrutura. Imagina, as casas muitas não têm nem banheiro. Então, tá aí denunciado, né? Os casos enormes de abuso com as meninas nessa faixa etária, né? Então, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação. Mas eu sei que eu sou um grãozinho, sabe? Então, esses marcadores de ter que amadurecer mais rápido, de ter que forçadamente ser gente grande, isso é muito presente. Mas é isso, por isso que eu digo que eu vivi uma infância muito feliz, ainda bem que ela foi intensa. E quais são todos os impulsionadores, assim, para tu seguir, continuar na carreira? Tu cita a tua professora de teatro do Instituto, enfim, mas quais outros para tu continuar com todos esses desafios de ser a primeira em vários espaços, enfim? Então, eu trabalho muito com rede, né? Com muitos coletivos. Eu gosto de trabalhar com coletivos, eu gosto de gente junto, eu gosto de mutirão, eu gosto de muitas pessoas no lugar, eu gosto disso, porque eu fui criada assim. Tu vem lá, lembra quando eu falei das brincadeiras? Então, vem desde sempre. Eu não sei vivenciar no individual. Às vezes até é difícil, inclusive, né? Eu tô tratando isso, que é necessário, às vezes, a gente ficar um pouco mais introspectivo até para as próprias produções. Então, isso que me motiva. Bom, me motiva a quantidade de coisas que ainda tem para fazer. E deitar na cama como se nada tivesse acontecido, eu sabendo que tem muitos desses vários coletivos que eu atuo sem trabalho, muitas vezes sem ter o que vestir. Isso me motiva. Sabe, a falta de acesso à cultura, e a cultura é prazer. É prazer. Né? Eu acho que a gente é negado de tanta coisa. E a cultura é uma ferramenta importante de possibilidade de dizer, cara, é bom isso aqui. Sabe, é bom estar aqui, E ela é prazerosa, e como é bom a periferia, as pessoas pretas sentirem prazer no que fazem, por experienciar, por estar dançando, por estar cantando, por estar sendo bem acolhido nos lugares. Então, os projetos todos que eu atuo, ele tem esse caráter, né? E, principalmente, uma coisa que eu agora, as equipes que eu trabalho, né, ficam mexendo comigo, tem que ter comida. Tem que ter comida. Então, sempre ter uma alimentação, né? Então, isso me motiva. Tá, mas do Instituto, como é que tu vai para a URGS, vai fazer cursinho? Do Instituto, quando eu termino, porque ali eu fiz ensino médio e formação primária para professora. Então, eu sou professora raiz, eu estudei lá o magistério, depois eu fiz a pedagogia na IERGS, e depois eu fiz o mestrado em educação, na Federal, ali na FACED. Então, eu fui escalonando essas camadas. Eu tenho uma pausa. Depois que eu termino lá no Instituto de Educação, eu engravido do Eric. E aí a minha vida dá uma pausa. E é uma pausa que não foi uma pausa muito legal. Porque é isso, eu estava com uma criança, não queria ficar na casa da minha mãe e do meu pai, porque meu pai já estava loucão por causa da função do crack. Então, gente, não tem condições, assim, de ficar. Daí eu casei, né? Tive um relacionamento, morei na família dele, aí a gente teve uma casa que era bem precária também, numa comunidade lá perto do Morro da Cruz, que a gente chama de Coreia, que é a Vila Vargas. Onde o Eric ali completou 1 aninho. E aí depois, quando eu me separo desse relacionamento, lá em 2012, eu entro na universidade para fazer a graduação, pedagogia. Então, de 2006 a 2012, eu fiquei só cuidando de família, de filho. Dei uma pausa até nas minhas escritas, sabe? Foi uma pausa muito ruim, assim. Eu retomo em 2012. Para poder... Lembra? Eu mexo, né, com as pessoas. Tinha uma história que o mundo ia acabar em 2012, lembra? Eu digo, não, meu, começou em 2012, novamente, né? Em lançar a primeira música. E é onde nasce a Negra Jaque também. Como artista solo, assim. Porque como eu tinha um grupo, né, na adolescência, que era um grupo chamado Pesadelo do Sistema, em 2012 eu criei a Negra Jaque. Lá eu era MC Jaqueline, cantava. E era muito interessante, porque era um grupo só daquele bairro. Era só, a gente só ficava no Partenon. Não saía do Partenon. Então toda a arte que a gente fazia era ali. Quando a Negra Jaque nasce, em 2012, daí eu vou para as batalhas de rima.
Aí eu vou pra rua. Então eu comecei a mapear onde é que tá acontecendo, o que tá acontecendo. As primeiras que eu fui foi a Batalha do Mercado, que é uma batalha bem tradicional, assim, de improviso. Eu tô assim porque eu tô ruim da tosse, tá, galera? Tô na luta, até vou tomar uma água. Porque eu falo muito, né, Carlos? E tu ganhou a primeira batalha lá do mercado, Ganhei. né? E fez o primeiro disco também. Foi lá. E a universidade acompanhando esses movimentos, né? Então, pode ver, no primeiro ciclo, quando eu me torno professora, foi onde eu começo com um grupo de rap. Segundo ciclo, a entrada da universidade, eu começo com a Negra Jaque. Então, a educação e o rap, elas estiveram presentes paralelamente na minha vida. Na adolescência, eu começo um curso de educação popular. E é ali que eu descobri que o hip-hop era esse movimento complexo que ele estava no mundo todo. Para mim, era só o rap. Ouvi o N.D. Naldinho, Racionais, bom, era isso. Sim. É o rap e a música. Aí depois eu entendo que estava tudo conectado, que era o mesmo movimento, assim. Foi no espaço de educação. Estudando o bendito do Paulo Freire. É bendito, por isso que eu digo que é bendito, entendeu? Estudando o Paulo Freire. Daí, como a juventude se organizava no mundo, e as mobilizações, o que acontecia também. E aí eu entendo que a cultura hip-hop ela é desse tamanhão, assim. Que a gente está aqui, tem gente no Afeganistão fazendo grafite, em Paris tem gente fazendo, no mundo todo. Eu sou apaixonada por hip-hop, apaixonada. Então, assim, minha casa é toda estruturada, meus armários são grafitados, a minha casa é o hip-hop em si, né? E eu não sei viver de outra forma, sabe? É um estilo de vida. Aí eu vou para a Batalha do Mercado, 2012, 2013. E era muito complicado, porque era só homens, né? No início, tu teve que escutar escondida os Racionais? Sim, na minha adolescência tive muito, sim. Porque ali foi 2000... Eu tinha 12, 13 anos. Os meus tios começam a escutar. Lançamento lá de Sobrevivendo no Inferno. E assim, tinha palavrão, né? Como é que eu ia estar escutando palavrão? Não era coisa de menina. Essa música é de bandido, né? Essa coisa de homem, tu não tem que estar escutando. Então, sempre foi algo assim muito escondido. Às vezes eu tinha que levava o rádio, né? Porque o rádio toca fita. Daí eu pegava e transcrevia todas as músicas. Os 10 minutos de músicas eu transcrevia. Eu queria aprender a letra, né? E a métrica de rimar. Eu nem entendia que eu estava aprendendo aquilo ali, mas eu pegava e depois ficava lendo e cantando junto lá com o Mano Brown, porque a gente não tinha internet, não tinha acesso. Então eu tinha o que eu escrevia e que eu conseguia gravar no programa de rádio, que na época era Metrô, a Rádio Metrô, que era a única que tocava, né? Aí, claro, depois veio a Ipanema, veio outras rádios. Mas na época era a Rádio Metrô, que tocava 2, 3, assim, por semana. Tinha alguns programas quinta, sexta-feira, onde eu ouvia, né? E conseguia copiar, gravar na fita e depois transcrever para escutar outras vezes. A minha família sempre ficou muito chocada com isso, né? Enfim, o meu pai, ele ouvia junto comigo, porque como ele... O que meu pai ouvia era assim, Fundo de Quintal, Bezerra da Silva. Então, quando eu comecei a ouvir, ele associava as coisas que ele escutava na obra do Bezerra na obra dos Racionais, né? Então, meu pai sempre foi companheiro depois disso, né? Que ele começou a entender lá, eu já tinha meus 17, 18 anos. Ele, vou botar essa aqui que a minha filha gosta, essa tu gosta. Então, ele começa a compreender um pouco mais. Mas sempre foi muito escondido, não tinha o que fazer, né? Imagina, eu era uma aberração. Minhas primas lá, pensando em outra coisa, com roupa rosa e tudo, e eu lá, né? Dentro de casa escrevendo. E eu sempre fui uma aluna muito aplicada no colégio. Tipo assim, não tinha aula, eu ficava na biblioteca. Alguma coisa no colégio eu achava para fazer. Então eu já era diferente das meninas, né? Eu tinha o tempo de brincar na rua, mas quando não dava, quando eu estava dentro de casa, quando não tinha, eu estava com livro. 12, 13 anos ali lendo Machado de Assis, lendo José de Alencar. Antes, ninguém pedia nada, eu só lia porque, isso aqui é legal, vou ler. Né? Pessoas inteligentes leem Machado de Assis. Então, tinha um rolê assim que eu tinha, né? Pessoa inteligente lê Machado de Assis, o José de Alencar. E eu lia essas obras todas, assim. Nessa lógica, eu vou ler antes, né? Lá na frente, quando eu precisar, já está aqui, já está lido. Já tá lido. E como é que tu decidiu usar o rap como linguagem, porque daí você foi entrando nesse universo e virou uma atitude de vida também. Sim. Pois então, num desses cursos que eu estava contando, de educação popular, eu tinha um colega chamado Negro Moura. O Negro Moura, ele
cantava música Charme e já participava de alguns grupos, assim. E eu vi o que ele estava fazendo e eu perguntei, ô Moura, eu quero fazer isso aí que tu faz. Daí ele, o que ele fez? Ele pegou uma gravação de uma fita e me deu. Eu fiz esse pedaço dessa letra. Quem sabe tu escreve alguma coisa. Aí eu fui para casa, escrevi, no outro dia eu vim com a letra. Então, foi assim, uma vontade de querer estar ali. Por quê? Primeiro que era um lugar que eu podia colocar tudo que eu pensava, né? E de uma maneira criativa, né? De rima. Aí sentia raiva de todo mundo. Então, eu contando pra vocês a situação da minha mãe e do meu pai, eu sentia raiva deles. Da minha mãe, principalmente, sabe? Porque a minha mãe sofria violência doméstica. De graça. Sim. Minha mãe não podia sair. E eu tinha raiva dela. Tinha raiva porque como é que ela conseguia ficar com meu pai, cara? E aí, no caso, ela sofria uma dupla violência, né? Porque além da violência... É um bagulho louco. Não sintam raiva das pessoas que estão numa situação de violência, gente. Ela, naquele momento, não tem maturidade de se desvencilhar. E aí eu colocava na música. Foi isso. Vou botar aqui, né? Daí eu canalizava tudo aquilo que eu sentia no papel, nas palavras, assim. Então, era o lugar que eu desabafava. E aí, na sequência que eu fiz essa música, ele já montou o grupo, foi ele que montou o grupo Pesadelo do Sistema, me convidou mais 2 mulheres e mais um artista. Então, nós éramos 5 e já nasci com um grupo misto. Então, não sei o que é ter um grupo só com homens, né? E nessa história da Negra ali, era só ela e todos os homens. Não, eu já tive mulheres, então... Nós éramos aliadas, eu e as gurias. A gente construía coisas. E as gurias faziam vocal, construíam letras também. Então, essa questão do empoderamento, de estar liderando, de estar na frente, isso já vem desde a minha mãe e das minhas tias. Claro que eu levei um tempo, a minha adolescência foi uma adolescência que eu queria me esconder, eu era uma menina muito tímida. Mas depois que eu descobri, o rap me fez eu ser assim, né? Pega o microfone e vai. E eu tinha ali homens, amigos meus, que me incentivavam também. Isso é importante. Porque, assim, a gente quebra as violências e o machismo com todo mundo lutando contra. Homens e mulheres. Então, foi o que aconteceu. Então, o Nego Moura me chamou. Outros começaram a me convidar também para outras ações. E aí, eu fui fazendo rap. E nunca mais parei. Eu tinha 17 anos. Fazer 20 anos ano que vem. De cultura hip hop. Comemorar isso. E depois, como é que é tu permanece lá no Morro, e como é que tu, as pessoas da comunidade te veem? É uma coisa como esse, vamos usar Bento de novo, esse lado da Bento te vê, enfim, enfim, uma pessoa lutadora, interessante, uma história. Como é que a comunidade te vê? Te vê como uma referência, principalmente as meninas, enfim, é possível quebrar esses ciclos, enfim... Né? Como é que elas te... Boa essa pergunta. É uma pergunta muito boa. Eles me falam, né? Eles me param na rua e me falam. Na situação das crianças, elas me chamam. Já que eu te vi na TV. Porque eu tô todo sábado na TV, né? Na TV. Eles trocam de canal. Às vezes nem é sábado que tem as campanhas, né? Da divulgação, os comerciais. Eu tô lá fazendo algum evento. Então, as crianças olham com admiração para elas. Porque... Imagina, uma pessoa que está com elas, mora na comunidade delas e está na TV. Quantas pessoas na vida têm a oportunidade de ter uma pessoa que mora perto dessa casa que está na TV? Sim. Então, para eles é diferente, né? As pessoas adultas, elas fazem a mesma coisa, só que elas são mais tímidas, assim, né? Realmente da comunidade e tal. E tem um outro grupo que nos vê, não é só eu, porque no Galpão tem um grupo de pessoas, né? O Giovanni, a Jaciane, o Guilherme... o Ítalo, que são pessoas que são responsáveis por fazer as atividades. Hoje, eu sou uma colaboradora do Galpão fazendo os projetos e captando ajuda e recurso. Eles estão na base lá. Eles veem um Galpão e mim veem como um espaço de ajuda. Assim, Jaque, você está precisando, porque como eu trabalho com rede social, né? Eu divulgo ali. Não é a melhor rede social do mundo, que eu sei que tem padrões e métricas, não sei o quê. Mas atinge um público que está interessado em fazer alguma coisa para mudar o mundo, nem que seja um mundo de cada vez, né? E eu sou uma ferramenta. E é legal isso, porque eu batalhei para isso, para tentar ajudar da maneira que eu posso. Né? Eu acho que a gente que faz trabalho em movimento social, trabalho voluntário, é isso que a gente quer. É tentar ajudar um mundo de cada vez.
Se nessa campanha, tipo assim, preciso de uma cadeira de roda, eu circulo com meus amigos rapidinho, gente, preciso de uma cadeira de roda pra alguém que tem... Pum. Em questão de minutos eu consigo. Isso é muito bom. Eu agradeço muito a minha rede de amigos, que eles são muito parceiros. Assim como eu também posso ajudar. Já que precisa de tal coisa para fazer tal um evento que tem um, né? A gente consegue também. Então é uma troca. Sim. E essa ferramenta é como se fosse um alto-falante, sabe? Onde é que pode chegar? Bom, tem uma pessoa lá no Petrópolis que tem uma cama para doar. Eu tenho uma menina lá no galpão que está dormindo no chão. Então eu sou a pessoa que faz essa conexão. Que vai da Bento para lá e da Bento para cá. E quando no morro, assim, pô, tu tem a artista, a Negra Jaque, que nasceu, enfim, lá quando tu monta a tua carreira solo, enfim. E tu procura valorizar, por exemplo, mais a artista ou mais a mestre em educação? Talvez mostrar um caminho, porque a questão da arte, nem todo mundo vai ter o talento, nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ser artista e tal. Mas talvez o caminho da educação seja um caminho longo, enfim, com as suas dificuldades, mas que te garante acesso a alguns lugares e te coloca no outro lugar do mundo. Independente da questão financeira, te coloca no outro lugar. Tu procura valorizar bastante esse lado, essa tua trajetória acadêmica, escola, enfim. Eu acho que a minha trajetória acadêmica e a educação, ela é ativista. Ela é ativista. Eu tô aqui conversando com vocês, alguns dias atrás eu estava lá com os catadores, sabe? No outro dia eu tô com um grupo de mulheres, no outro dia eu tô com a galera indígena, com a comunidade LGBT, fazendo um jingle, fazendo alguma coisa. Então, é ativismo. Não é um ativismo partidário. O que eu faço não é um ativismo partidário. É um ativismo social. E, às vezes, ele me engole. Ele me engole de uma forma que eu tenho que estar buscando a Negra Jaque, artista que compõe, que produz, que para escrever um disco, uma letra, um livro. Nesse ano... Foi um ano muito importante para mim, porque eu me descobri mais um... Acho que a gente vai se descobrindo ao longo do tempo, né, Carlos? Acho que é isso que a gente vai fazendo. Eu participei de um espetáculo de teatro, chamado Hipólito, onde eu fui uma das atrizes, enfim, que era uma radialista. E eu descobri esse meu lado. Que voltou lá para o ensino médio, lá nas oficinas de teatro, né? Não estou fazendo nada que eu não fiz. Mas foi muito bom. E, às vezes, eu tenho que ir lá dizer... Porque, como é que eu cheguei até aqui? Fazendo rap lá com 17 anos da minha adolescência, narrando de alguma forma aquilo que eu estava vivendo, e a luta não é individual, né? A denúncia ela é individual, mas são problemas coletivos. E eu tenho que voltar, porque senão me perco. Me perco e é real, acho que é do artista isso, se perder. E tem que voltar, cara, por que eu vim? Aí eu volto. Não, tem que dar um tempo, tem que dar uma atenção. Eu estou numa fase que eu tenho que dar uma atenção. São muitos projetos artísticos, além do trabalho com rap, né? Aí tem um trabalho com rap com DJ, com banda. E o Bloco das Pretas, que é uau, assim. São muitas mulheres, é muita gente. Há poucos dias a gente fez um arraiá. Eu já estou incomodando as gurias há bastante tempo. Gurias, a gente precisa fazer um arraiá. Por quê? Porque tem uma história no junho que não é contada, principalmente no Rio Grande do Sul, que ela é apagada. Que é a história de população negras e indígenas. Se olhar a alimentação, é uma alimentação de origem negra e indígena. Tem uma história muito marcada de comemorar a festa do fogo, da colheita, que é indígena. E essa festa ela ficou muito com o lado europeu. E tudo bem que as pessoas fazerem essas festas, comemorarem, a comunidade negra ficava sempre participando em terceiro plano. Então a gente criou um arraiá, e eu fazia anos que eu estava querendo fazer isso. A gente vai fazer. E fizemos. O tempo não estava muito legal, uma chuva terrível, que voltava, mas foi muito legal ver as pessoas se encontrando ali. Com brincadeiras, a gente levou, né? E aí o bloco, ele é um dos movimentos que me puxa para esse lado artístico, né? De preparar, e não é só música autoral, são músicas de outras mulheres negras. Eu tenho que me preparar para estar ali também. Inclusive, eu tô com essa tosse por causa da chuva do bloco. Do nosso arraiá. E tem a Brazen Rap, que o Carlos Badia, que é um músico, enfim, ele é fantástico. E o Ricardo Arenhalt, que ele é baterista, né? Eles me chamaram para fazer esse projeto de jazz, que é o Brazen Rap, que mistura rap com jazz. Então, esses projetos, eles nos resgatam do ativismo. O ativismo, ele não é ruim.
Só que ele sucumbe a gente. E lutar por direitos é doloroso. Sim. É doloroso. Toda resistência tem uma dor. E dói, gente. Dói o tempo todo. O tempo todo dói. Porque tu mexe com feridas, tu mexe com um mundo muito estruturado que não quer mudar, não quer ver as coisas de outras perspectivas. E tu tá fazendo força, empurrando para que ele mude. É de baixo para cima. E dói. É cansativo. Tu concilia a Negra Jaque, que a Negra Jaque é a guerreira que vai para o palco e manda um discurso. E tem a Jaqueline, que Sim. é mãe, professora, que tem um cuidado especial com essa coisa eu sempre vejo que você valoriza muito as redes de apoio, essa coisa que se a pessoa não tiver um chão, uma estrutura, fica difícil. Tu tem esses dois, como é que tu equilibra as coisas? Tem horas que é mais a Jaqueline, tem horas que é mais a Negra Jaque. Como é que você monta? Carlos, eu acho que a Negra Jaque tem tomado conta de tudo, sabe? Tá difícil pra Jaqueline. Tá difícil. E, na verdade, é tudo Jaqueline, né? A Negra Jaque é um resultado da Jaqueline, assim. Ela é uma das facetas da Jaqueline, que é quem é, que ainda é aquela menina dos livros, da escrita, e tudo é escrita. E antes eu não me dava por conta que tudo é escrita. Tudo que eu faço aqui, todos os projetos, eles iniciam na escrita. Num pedaço de papel, num rascunho, eu tenho muitos cadernos, então eu ainda uso cadernos para planejar as coisas. Depois vai pro computador, ficar bonito, né? Apresentar, vai pro Canva e tal, mas é a escrita. E a Negra Jaque, ela é só a Negra Jaque é o alto-falante. A Negra Jaque é o alto-falante. A orquestra toda que faz por trás é a Jaqueline. E todos os processos, muito do que eu uso na arte, são processos da educação. Do planejamento, a forma de acolhimento das pessoas. É tudo da educação, não é de outro lugar. É como eu me formei para ser uma professora. Eu trabalhei 14 anos em educação infantil. Essa coisa de criar, de montar, de estruturar, de dar estética para as coisas, é da educação infantil. De tantos anos que eu trabalhei. E foi muito bonito também essa minha passagem na educação. E eu levo para a arte hoje. Né? Se a gente vai fazer um evento, não é só um evento, ele vai ter tendas, ele vai ter gente vendendo, gente fazendo performance no chão, gente em cima do caminhão. Não é só um evento, é vivencial. E isso eu peguei da educação infantil, ela é vivencial. Não vou ficar lá parada. Como é que vai ser essa aula? Bom, vou ficar sentada, parada. E o professor vai estar lá falando, não. É vivenciar, nós vamos fazer uma roda, nós vamos cantar, a gente vai pintar, a gente vai construir coisas. Esse monte de gente, daqui a pouco vai dançar todo mundo junto. E é a Jaqueline que faz. A Negra Jaque só apresenta para as pessoas. E o Eric, como é que fica no meio de tudo isso? Entre a Jaqueline e a Negra Jaque? Onde fica o Eric? Eu acho que tem a ver com essa pergunta do equilíbrio. Então, às vezes, fica bem desequilibrado, assim, né? De eu ter que dar uma... Gente, agora eu vou ter que parar para cuidar da casa. Essa semana é a semana que eu tenho que parar para cuidar da casa. Assim. Foram intensos dias, né? E aí, assim, nesse projeto abre um estúdio de podcast, aí tem o Espaço do Galpão que não para, tem um estúdio lá para a gravação do Hip Hop TV. E eu tenho equipes para todos os espaços. Só que na minha casa não tem equipe. É eu, entendeu? Lá tem que ser eu não tenho outra coisa. Os médicos do Eric. Meu filho nasceu com um problema de pele chamado dermatite atópica. Além de todas as coisas que eu falei para vocês, a gente tem um tratamento contínuo que tem que ser dado atenção. Então a gente tem uma rotina, né? Uma rotina de compras em supermercado que envolve tanto a alimentação quanto a questão da medicação dele, que é hidratante, que ele toma um remédio, tem uma pomada específica. E é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho, então as roupas são lavadas de um jeito. Então, isso tem que estar sempre balanceado, sabe? Eu vou ter um planejamento, eu olho, não, gente, 10 dias sem parar, eu vou ter que dar uma pausa aí nessa pausa. Então, é isso. Há algumas semanas atrás eu estava bem mal, assim, porque era muita coisa. Chegou num dia dentro do supermercado, que era uma coisa simples. Já que tu vai entrar no supermercado,
vai comprar o que precisa pra janta e vai pra casa. Eu não conseguia respirar no supermercado. De tanta ansiedade, porque daí fica muita coisa. E era uma tarefa simples. Entrar no supermercado e comprar as coisas. Mas como eu já estava tão tomada de Negra Jaque, que eu fiquei sem respirar, a Jaqueline ficou sem respirar, né? Então, esses momentos, assim, de ter que dar atenção para a família, eu, de quando em quando, tenho que dar uma pausa. O filho sabe, ele tá com 17 anos, entendeu? Ele tá adolescente, ele quer dar rolê, ele quer ferver com os amigos dele. Mas eu tenho que ter essa rotina regrada, não deixar faltar nada, né? Nem alimentação e nem os remédios. E ficar de olho na escola e no pré-vestibular. E no curso de inglês. Que hoje eu consigo, graças a Deus, né? Um trabalho cultura hip hop, pagar um curso de inglês para ele, assim. Então, isso eu tenho que estar controlando tudo, equilibrando. Mas sempre uma coisa fica desfocada, tá? Não existe super mulher. Não existe. Não existe. Isso aí é ilusão que inventaram pra gente ficar bem louca aí com ansiedade, tentar dar conta de tudo. Não existe isso. E a tua vida profissional está muito desse lado da avenida e tal. Tu nunca pensou em se mudar para cá? Fez parte? Ou tu não abre mão de voltar para aquele lugar onde tu nasceu, onde tu viveu, enfim? Eu tô num processo, assim, de mudança. A gente, quando família, a gente tá procurando um lugar. Porque é o quê? A periferia cresceu. Minha galera da volta, eles têm uma rotina também. Uma rotina que envolve, às vezes, 1h da manhã, a galera escuta funk a todo volume, entendeu? E eu sou uma pessoa que acorda super cedo. Acordo 6 horas, às vezes 5h30, pra escrever. Porque o meu melhor horário de escrever é esse horário. Despertei da cama, vou pegar o computador, vou escrever, vou pegar o caderno, vou escrever. E a galera ali da quebrada com outra rotina. Tem um dos artistas, que eu acho que foi o... Meu Deus, daqui a pouco eu lembro dele. Que organizou o Cabeça de Porco pro MVBio. Daqui a pouco eu me lembro. Ferrez, que ele é escritor, ele disse... Chegou no limite que a galera toda já tem uma grana, tem uma caixa de som, tem o som nos carros, que ficava impossível escrever. Que, de novo, eu trabalho escrevendo. Mesmo que vocês enxerguem só o evento, meu trabalho é a escrita, né, e a criação. Sim. Eu tô nessa etapa, sabe? Eu amo a comunidade, não vou sair de lá, tem centro cultural lá, meus irmãos todos moram lá. Mas eu já tô nessa transição, o apartamento tá pequeno. Então, assim, eu tenho um espaço, é um apartamento, mas eu tenho uma garagem. Dentro da garagem tá os livros, porque eu tô indo pro 3º livro. Então, as minhas caixas de livro, figurino de show, materiais, ferramentas, tanto do estúdio, equipamento de estúdio. Então, tá pequeno. O apartamento, né? Eu moro num loteamento, tá, galera? Essa história é interessante. Falando, né? Aqui tem história. Lembra que eu falei do começo da história, que eu falei do lixão? Sim. Quando veio o primeiro plano, né, de habitação Minha Casa Minha Vida, foi um pouquinho antes. O DEMAB tinha feito um plano de habitação, de moradias populares. Nesse lixão que eu brincava, onde era pequena, foi construído um espaço, uma Coab, que é um loteamento que a gente chama, que é onde eu moro. Então, o território que eu moro hoje era o mesmo território de lixão que eu brincava quando era pequena. Só que é isso, é um loteamento, a galera tá lá 1000 pelo Brasil, um monte de adolescente, eles não têm horário, entendeu? Cada um faz o seu horário, e tá certo, enfim, cada um tá com a sua família, às vezes dialoga, mas às vezes não dá, eles estão naquele dia que é o aniversário do fulano, do Beltrano, e eu só quero dormir cedo, porque eu tenho que acordar 6 horas para escrever alguma coisa, ou para montar um evento. Então, essa rotina para mim já tá puxada, assim, sabe? E em breve, mas eu quero muita coisa. O que eu queria? Eu não queria sair do Partenon, eu queria um terreno grande e que fosse tranquilo. Isso tudo é impossível no Partenon. Porque lá, tipo assim, é muita gente por metro quadrado, entendeu? Tem mais lugar, ninguém sai, ninguém vende casas grandes ou terrenos lá. Então ainda tô não quero sair do bairro, tô assim, relutando. Mas vou acabar tendo que sair, porque é isso. A minha vida, a rotina tá maior e eu preciso de mais espaço, né? Sim. Então, é violão, né? Que eu comecei a fazer algumas aulas de violão. Então, tem muita coisa que tá lá e não dá. O espaço tá pequeno já. Eu queria te perguntar assim, sobre mais a questão musical. Tá. Tu vê as coisas...
Tu fala muito, tu agora está escrevendo bastante Sim. também, né? Qual é a diferença que tu vê entre cantar e escrever, já que tudo que eu entendo assim, tudo que você fala é político, né? Você usa as coisas, mas na verdade você quer dar o teu recado e passar a tua mensagem. Qual é dos dois? Porque cantar é uma coisa meio mágica, né? Que envolve corpo, envolve dançar, envolve você se expor ali publicamente. E escrever é uma coisa que tu pode fazer mais no teu cantinho, com as tuas coisas. Sim. Como é que você equilibra isso? E eu gosto muito de música. Ah, tá. É muito bom, né? Então, eu chego no rap por causa da palavra. Tudo é palavra antes. É escrita antes. Mesmo que seja um texto, muitas vezes, ou uma rima sem métrica, que eu não vou conseguir encaixar naquele beat. Tudo é escrita antes. A música que vocês ouvem, das obras de música que eu faço, eu cuido da palavra. E aí eu tenho meus puxões de orelhas pessoais de não ter estudado mais música. Eu cuido da palavra e eu tenho uma rede que opera comigo nos beats, nos instrumentos musicais, que constrói toda essa mágica que, né, que tu tá falando, que a gente vê. Então, quando eu escrevo, tudo tem um comunicado ali, né? E eu não tenho uma preocupação com lapidar aquilo. Eu só escrevo. Linhas de Cura, ele é o meu primeiro livro, né? Ele é dividido entre alguns ensaios, textos livres, assim, que eu fiz, e uma parte dos raps que eu escrevi, que tem uma preocupação. O rap, ele tem mais preocupação de escrita do que o texto livre. E no texto eu tenho mais liberdade, eu escrevo sobre vários temas e conecto coisas. E o rap é um desenho limitado, é como se quem ouvisse o meu rap visse só um recorte dos meus pensamentos. O texto é o pensamento real. O rap é só um recorte. Lapidado, masterizado, mixado, tem mão de outras pessoas, e que é um recorte de rima. Tem um pensamento, claro. Se for ouvir Maria Madalena, cheguei como terra fértil escura, sem tema, mas uma filha de Maria, tipo Madalena, pique Jesus, meu pai celebra, cachaça que aquece julho, madrugada, abandono, orgulho, Brasil, localidade, paralelo 30. Dizem que a vida segue em curso, não reflita, sinta, barro vermelho, berço de vilões, pro mundo encantado, rainhas de lixões, promessas crescem, invisível não queria ser, pele noturna sem saber pra onde correr. Isso que eu cantei é a história que eu acabei de contar pra vocês. Desde o começo. Sim. Que eu tava num lixão, morro toda de barro vermelho. Quem sobe lá vê. É um recorte de um tempo que eu deixei bonito, organizei, poético, performático, para apresentar um fragmento da minha vida. E da vida de várias pessoas, que é muito mais profundo. Tem muito mais coisas, né? Então, não é só ir na UMES para fazer a fichinha, lembra? Uhum. Não é só isso. Tem muito mais, né? Então, o texto, ele me dá essa liberdade e tá tudo certo, assim. Eu gosto de escrever. Às vezes eu escrevo nas redes sociais, né? Textos maiores, às vezes são mais curtos. E lá é um lugar também, é um lugar público, e às vezes tem coisas que eu escrevo que as pessoas se identificam. Eu não sabia que tinha tanta gente, né? Que se identificava. Mas as gurias se espelham muito nas tuas atitudes, né? Você tem consciência disso? Eu tenho responsabilidade disso. Então, tudo é muito cuidado, assim. Eu nunca falei que o meu filho tem essa doença na rede social. Isso é algo que eu estou me preparando. Porque eu tenho certeza que tem muitas outras mães que também passam por essa situação. E agora, há poucos dias, né? E tudo é político, tu tem razão. Poucos dias, o SUS lançou a liberação de mais 2 remédios para dermatite atópica, que eu estou há 17 anos comprando porque o SUS não oferece. Tudo é político. A nossa rotina é política, né? Então, já outras coisas, como a violência digital, fui uma pessoa que no último ano, dentro do próprio movimento da cultura hip-hop, sofri retaliações por causa dos meus posicionamentos, de decidir com quem eu ia trabalhar, as equipes que eu ia contratar.
E por ser uma mulher. Então, por eu ser uma mulher, as pessoas acham que eu tenho que... sou obrigada, primeiro, obrigada a ouvi-las. Segundo, obrigada a obedecê-las, né? E eu não sou, gente. Então, quando eu falo, eu sinto a responsabilidade. Sinto que elas se identificam. E eu sei que, enfim, minimamente ali no grupo de pessoas que me acompanham, eu sou uma formadora de opinião. Minimamente não, né? Porque você trabalha com televisão, com rádio, com um monte de Mas é onde coisa. chega pra mim, né? A gente não tem dimensão. Eu não tenho dimensão. Quando as pessoas, às vezes, vem uma pessoa lá do Ceará. Ai, legal! Muito obrigada por ter uma música, né, que chama Cabelo Crespo. Por conta da tua música, eu nunca mais alisei meu cabelo, enfim. Eu recebo esses retornos, mas eu não tenho dimensão de onde chegou. Tu né? não tem vontade de fazer mais sucesso como cantora? Tenho. Sabe por que eu tenho? Porque eu acho que eu trabalho 4, 5 vezes mais que muitos artistas que têm muito mais visibilidade do que eu. Na verdade, não é achar que eu tenho sucesso. Eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a ser bem remunerada, porque eu faço arte. E eu faço arte há 20 anos. E eu faço arte, eu tenho 4 discos, eu tenho livro. E sim, eu ainda tenho que me preocupar com que dinheiro eu vou pagar minhas contas no mês que vem. Isso não me parece justo. Eu tenho amigos fora daqui que conhecem o teu trabalho e sempre me perguntam, quando ela vai vir? Por que ela não aparece mais? E eu não sei responder porque, na minha humilde opinião, assim, às vezes eu sinto que o Rio Grande do Sul te trava, ele te fecha. E se Sim. você estivesse num outro lugar fazendo a mesma coisa que você faz aqui, Era você outra teria rotina. outra história na tua vida. A saída do Rio Grande do Sul é um debate intenso em 2025 na minha família, tá? Você Porque- chega a pensar nessas Sim, coisas? Então? sim. O meu filho já vai fazer 18 anos. Então, uma das coisas que me faz, né, não, eu tenho que ter uma rotina, tem que estar na terra, é a criação de uma criança. Então, assim, o Eric mora só eu e ele desde que ele tinha 4 anos. O colégio é da Bento pra lá, mas é perto de casa. Ele vai sozinho. Mas ele é um adolescente, eu sou responsável por ele, pela alimentação, pela segurança. Eu não posso pegar uma mochila, sair daqui e mudar a rotina dele. Eu botei um filho no mundo, junto com o pai dele, óbvio. Mas eu me sinto responsável em dar uma rotina sadia para ele. Mas o Eric vai fazer 18 anos ano que vem. Não, esse ano. Agora em setembro. Esse debate de mudança de estado, tá, já chegou e é muito triste ter que ter esse debate. Por quê? Porque eu vejo muitos irmãos meus, artistas, de geral. Estou falando nem pretos, nem periféricos, em geral. Amigos que não são negros, que são obrigados a sair daqui para poder evoluir na sua própria arte. E eu digo que já caiu de madura de eu sair daqui. Só que eu tenho um compromisso com uma criança, que agora é um adolescente, que precisa de ter uma vida estável. Tem uma rede de apoio também da família, que sempre me ajudou com ele. Mas eu não posso deixar, sabe, ele não ter uma rotina. Bom, agora vai entrar para a universidade, fazer 18 anos são outros 500. É outro tipo de conversa. Mas tem uma fragilidade na minha trajetória que é um desabafo, assim. Eu acredito que eu não tenho encontrado produtores bons que tivessem esse olhar, sabe? E sei lá, eu já faço 20 anos, eu tô madura para entender que as pessoas que trabalham comigo, ou qualquer outro artista, têm que gostar do artista. Eu acho que isso faz toda a diferença, tem que admirar o trabalho do artista. E claro, né, eu não tive essa sorte. Né? Então hoje eu tenho um parceiro, o Lucas, que ele é meu companheiro, ele auxilia na produção em algumas coisas, porque ele é técnico de som, então ele monta palco, ele resolve, ele dialoga com equipes de shows, né? A gente fez um show um dos shows que eu mais amei fazer no Sarau do Solar há poucos dias, dentro da comunidade da Bom Jesus. Foi lindo, foi lindo. Enfim, eu fui com banda, tinha uma menina tocando berimbau durante o show. Foi lindo, a gente se preparou. Mas eu sou a maior produtora da minha carreira.
eu preparo material, eu organizo fotos, e isso é insano. Como é que um artista vai se desenvolver e ter esse tempo para criar, né? Que tu me perguntou sobre criar. Sendo produtor de si mesmo. E eu, assim, gente, eu tenho uma rotina que é uma rotina com muitas atividades. Né? É palestra, é oficina, é show, é produção de eventos, que eu não teria tantas tarefas se eu tivesse um produtor bom que nacionalizasse a arte que eu faço. Então, desde o ano passado, eu tenho pensado como nacionalizar a minha arte. E aí eu vim aqui, porque agora nesse intervalo, porque é tudo na correria, e eu sou produtora de mim mesma, né? Eu estava organizando meus livros, que são o caso de hip hop, é o segundo livro, para o Correio, porque eu vou participar do espaço literário da Expo Favela de São Paulo. Então, isso é importante. Então, eu mesma fiz a inscrição, eu fiz a correria toda de colocar os livros no correio, nunca mandei nada no correio, como é que manda livro? Vai pro correio, moça, eu preciso de ajuda. Aí, olha só, não é só botar no correio, não. Sim. Não é só botar no correio. Eu saí da Casa de Cultura, a gente tem um estúdio, que a gente tem que abrir o espaço até para divulgar, que o estúdio é gratuito, tá, galera? Então, saí, fui até o correio. Do correio, a moça me explicou como fazia, que era R$73. Eu saí dali, tive que ir atrás de sacola, porque tem que embalar tudo. Então, assim, a gente nunca fez isso. E pro lado de lá, eu também tenho que aprender essas coisas, entende? Sim. A galera não envia coisas pelo correio, só recebe, às vezes, quando tem uma entrega, né? Aí fui até uma outra loja para tentar achar um pacote, fechar. Daí fiz amizade com a moça, eu preciso de ajuda. Tava embalar, arruma a fita, arruma a tesoura, pega a tesoura emprestada na moça, volta, vai lá pro correio, entra na fila de novo. Então, assim, é um BO atrás do outro que tu tem que resolver. Mas eu vou estar na Expo Favela de São Paulo, né? No espaço literário, Favela Literária que chama, apresentando o livro e fazendo outras conexões. Eu tive a oportunidade de estar na Expo Favela daqui também. Enfim, que é mais territorial, né? E aí eu vou para São Paulo agora. Eu já queria ir, tá? Já estava julho, já é combinado que eu tive comigo mesma com essa ideia de nacionalização. E é uma fragilidade que eu ainda tenho, né? De encontrar, talvez, boas parcerias que fizessem isso. De ficar uma temporada lá, nem que seja um mês, para pelo menos iniciar esse caminho, sabe? Eu já fiz isso outras vezes e foi muito bom. Então, eu estou precisando fazer de novo. O que acontece comigo? Eu sinto que na cena da cultura hip-hop, eu bati num teto que eu não estou servindo mais. Isso eu não estou sendo uma artista que eu sou a maravilhosa. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que hoje eu estou num lugar de produzir eventos para outros artistas novos ou artistas que ainda não têm uma carreira, uma trajetória de 20 anos como a minha. Então, eu sou ferramenta de ajudar outros artistas e não tenho ajuda para divulgar o meu trabalho. Eu bati num teto que eu tô assim. Então, para eu nacionalizar o meu trabalho e ter oportunidade, sim, de divulgar o meu trabalho fora daqui, eu vou ter que fazer esse circuito de sair daqui. Sabe? Então, começa agora com Favela Literária e tem outras coisas, né? Tem um show também que vai acontecer num aniversário e tal. Então, eu tenho feito esses pequenos movimentos para ver se muda um pouco, acho que, o panorama, né? Da minha própria visão, porque como eu sou produtora de mim mesma, né? Sim. Então, tem isso. Como é que é esse estúdio que tu tem na Casa de Cultura? Um estúdio? Então, lembra que eu comecei a contar que ano passado eu tive 4 meses, né, no Ministério da Reconstrução, e junto, assim, e antes disso, de assumir a Secretaria de Hip Hop, que ela foi temporária, eu era mediadora no Museu de Hip Hop, fui da primeira turma do primeiro Museu de Hip Hop da América Latina, né, turma de mediação, de acolhimento, enfim. Numa das visitas eu conheci o Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Indústria. Nesses 4 meses, eu disse pro Capelli, e se eu te mandar um projeto para a indústria do hip-hop? Que a gente nem tinha até na época, ninguém falava disso. Vamos criar, né? A gente tem uma indústria. Porém, ela não estava organizada e a gente não se via dessa forma. Montei esse projeto. Na época era Acelera, mas enfim, a gente teve que trocar o nome. Decola Hip Hop RS, que é o quê? Pensar numa cadeia produtiva de artistas e um projeto de investimento, que cada um ganhasse um valor e conseguisse executar durante um período para movimentar a cadeia produtiva da cultura hip-hop. Então, a gente contratou
10 estúdios, 10 grupos de grafite, 19 grupos de audiovisual, 10 coletivos de break, né? Crios de break, que é a galera da dança para fazer performance, e 10 coletivos de moda. E eles estão produzindo coisas. Porque dentro desse projeto que eu enviei, aí um diálogo muito legal, a BDI abriu as portas, são 2 milhões de reais de investimento. O estúdio veio disso. Que não adianta, porque aí entra nessa fragilidade dos produtores. O estúdio é uma ferramenta de divulgação desses trabalhos. Então, ele é de podcast e videocast. A gente tem o Lucas lá, que é um operador, que é técnico, né? Que ele recebe a galera senta, a mesa está lá, os equipamentos estão lá, que nem aqui essa sala, e qualquer um pode ir lá fazer seu trabalho. Claro, estando, né, de acordo com daquilo que a gente acredita também que Claro. de respeito e tal, né? E a galera tá lá com um estúdio gratuito que pode usar, só agendar pela secretaria, que é uma das entregas. Então, além da contratação dos grupos, tem a entrega desse estúdio para deixar disponível durante o programa geral, né, que ele vai até 2026. E também a feira de hip hop. Então, são ações dentro de um programa aprovado nesse valor de 2 milhões, que eu estou executando esse ano junto com mais esses 119 coletivos contratados. 119. Dá 520 pessoas circulando e fazendo coisa. Sabe que eu tava rindo? É uma multinacional. E o espaço é a Casa de Cultura? Não. É o estado inteiro. O estado inteiro. Então é isso. De novo, voltando para o que a pedagogia me trouxe, né? Teve um edital de contratação, diferente dos editais de premiação, né? Que a gente teve um tempo, eles mandaram o seu currículo, a sua história, e a gente contratou eles. Então, eles têm que executar as contrapartidas, que é, bom, de audiovisual vai ter que produzir 2 clipes, né? Escolher os artistas do Rio Grande do Sul para participarem, né? Ou 2 episódios de podcast de 1 hora. Então, o estúdio está disponível para isso também, né? A galera da moda vai fazer um desfile agora em agosto. Então, cada um deles tem uma entrega. Eles não entregam projetos, não é execução de oficina. Sim. Eles têm uma entrega de serviço. E esses ganharam 20 mil reais para essa contratação. Então, tu imagina, eu nem mexo na página da secretaria, sabe por quê? Porque esses 19 grupos estão produzindo muita coisa. Então, imagina, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, tá todo mundo... São 70 contratados a 20 mil reais e 50 a 5 mil, que é a galera das batalhas de rima e do slam. Circulando e fazendo slam e fazendo coisa no estado inteiro. Então, a secretaria, ela foi planejada através do programa Decola para não parar até 2026. Que mesmo que eu, Negra Jaque, tenha uma rotina maluca e não consiga estar atuando pela secretaria, o programa continua acontecendo, entendeu? Sim. Porque esses 119 estão fazendo muitas coisas, e é muita coisa mesmo. De mandar material de escola que está sendo pintada, várias coisas. E aonde a gente acessa isso? Tem um portal, um local que tu coloca tudo isso num lugar só? Então, aí a pedagogia me dando, né? A gente tem o Instagram da Secretaria de Hip Hop. Tudo isso que eu tô falando, vocês vão ter acesso ali. Os grupos lá de Caxias do Sul, uma galera de... Só vai abrir o Instagram da Secretaria do Hip Hop RS, que é a primeira do Brasil. A gente tá muito feliz com isso, né? É uma ideia temporária, mas a gente ainda executa por conta do programa. Tá tudo ali. Executou em tal lugar, roda de break. Tá tudo ali, porque tem uma estratégia que, assim, a gente tem uma questão muito ruim no hip hop, tá? Tem algumas pessoas do hip hop que não sabem lidar com a questão pública. De prestação de conta, de como a gente vai fazer, né? O registro. Então, qual é a tarefa que eles têm? Além de fazer ação, tudo que eles produzem, eles têm que publicar com o collab da secretaria. Porque daí tá a minha entrega. Eu tive 4 meses, fui uma funcionária pública, contratada durante 4 meses, e também é uma entrega de um projeto, de um planejamento que eu fiz lá em 2024. Então, tudo que é feito com recurso de Decola é apresentado em collab com a página da secretaria. Não só isso, a gente tem um calendário, né? Calendário de ações de todo mundo que está trabalhando. Então, a pedagogia me deu isso, porque a cultura e a arte nunca ia fazer isso. Sim. Gente, eu tenho um calendário organizado de todo mundo que está produzindo, como se fosse uma empresa mesmo. O fulano tem que entregar tal dia vai acontecer oficina em Santa Maria, tal dia vai ter um slam lá em Gravataí, e eu tenho esse calendário organizado que eles me mandam. Agora até julho, depois tem que atualizar com os eventos de agosto. E a Clara BDI, né, que financiou, porque é um convênio, tem todo um relatório de acompanhamento das mídias, de tudo. Então,
É uma ginástica, porque é um trabalho, Claro. né? Executado e tá ali. O estúdio é uma dessas partezinhas pequenininhas Sim. que tem vida própria também. Então, os grupos que usam vão lá, atuam e fazem as publicações com collab com a secretaria. Então, é isso. Acho que foi uma das sacadas mais geniais, assim, que não foi só eu, tá? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o narrador Canhanga, que é o artista angolano, meu parceiro, produtor, hoje ele que toca a feira de hip hop. Que me ajudou nisso também, DKGD Quilograma, da gente pensar nessas marcas e como trabalhar em rede, não só nos grupos que eu atuo, mas com 119 coletivos. Imagina, né? Uma coisa é eu estar ali com 4, 5 pessoas fazendo um evento, um programa de TV. Outra coisa são 119 coletivos. Então, a rede social é uma ferramenta, né? E está sendo possível acompanhar tudo que está sendo desenvolvido e que bom, está lá a nossa prestação de conta. A prestação de contas é importante. E o resultado artístico, o que tu tá achando? Eu tô achando genial. Genial, porque como eu recebo as entregas, por exemplo, as escolas revitalizadas, o grupo de grafite, que vão fazer os 10 painéis, eles estão revitalizando a escola, a fachada de escola, nossa. Eu queria chegar numa escola e ter uma escola toda grafitada, entendeu? Fora os workshops, né, que eles estão fazendo para ensinar a galera a pintar. A galera da moda está em processo de criação, né? Que eles vão criar 10 coleções, então é algo, cada um, que assim, tem alguns que são de acessórios, outros que trabalham com bolsas, tem gente com tricô, tem um povo com camiseta, então cada um, né, na sua linguagem ali dentro da moda, então preparando um desfile para entregar. Então, produtos novos, vai ser uma feira de empreendedores abertas. Então, eu estou muito encantada. Na verdade, quando eu tive a ideia de fazer um programa desse tamanho, que contemplasse a indústria do hip-hop, primeiro, eu não sabia que era tanto trabalho. Que dá muito trabalho. Segundo, não mensurava os impactos. Né? Que nem quando eu falei com a galera do audiovisual, imagina, são 38 produções. A gente pode fazer um festival da entrega. Sim. É muita produção, né? A galera da moda por si só já vai fazer, então a gente tem 10 coleções novas. Tem a questão do break, é algo que a gente tem que salvaguardar, a gente está com uma questão que está diminuindo os membros, né, que praticam break, que é um esporte, mesmo entrando para as Olimpíadas, mesmo com tudo isso. Não é um esporte que é muito incentivado nacionalmente. Então a gente conseguiu organizar 10 crios de break. Isso é muita coisa. Pô. Só para participar do programa, e eles têm 10 espetáculos. Então, movimentou muita coisa, né? É figurino, é o ensaio, é o espaço de ensaio, espaço de apresentação, é o equipamento que vão usar, é a alimentação por dia. Isso movimentou de uma forma e está movimentando. Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho específico, sabe? E é isso. Esse é um dos trabalhos que também me fez eu receber violência gratuita na internet. Porque é isso, né? Sim. Mas a violência é de dentro do teu próprio dentro do espaço? Movimento, Ou dentro do movimento. Dentro do movimento? Dentro do movimento do hip hop. E... Faz parte. O que acontece? A gente tinha 119 vagas e 430 inscritos. É a escassez, né? O processo de curadoria te gera sempre, né? São verdade, escolhas, É um processo né? de exclusão, na verdade. É um né? processo de exclusão. Na verdade, o que você está fazendo é o papel do Estado, né? É. Você vale mais do que uma Secretaria de Cultura aqui em Porto Alegre funcionando. Sim. Isso é a real. Sim. E, aliás, isso está acontecendo com toda a cultura no Brasil, né? Toda. Nós não queremos só distribuição de verba, de dinheiro. Nós queremos estruturas permanentes onde as pessoas possam se formar. E ágeis. Yeah. Isso é uma outra questão. Sim. Em um mês estava todo mundo com dinheiro na conta. Porque é isso. Porque é isso. Tu entende? A grande É ágil. A É grande ágil. angústia Funciona. de quem Funciona. faz Só arte isso. em alguma medida, Só isso. e aí a arte no mais amplo espaço, literatura, enfim, é a angústia da sobrevivência, né? Sim. Se tu resolve essa angústia, o criar é uma outra coisa. Então, a angústia da Sim. sobrevivência é muito isso. E aí um edital que leva 6 meses, 3 Nossa, meses... isso aí é assustador, é assustador. E como tem um processo de escassez, esse processo de escassez de formação,
de tu formatar teus projetos para Exatamente. entrar lá. Ela tinha 400 e poucos inscritos, mas quem sabe tivesse só, daqui um pouco, 80 habilitados. O resto tu tem que colocar para cumprir o edital assim. Então não tem Sim. essa preparação porque tu não faz. Prestação de contas tu não faz porque tu não está habilitado, enfim. E tu tem que fazer a parte artística, criar, fazer a parte artística e fazer a parte de execução. E tu pega, então, não é falta de dinheiro, é falta de projeto. Porque uma verba de 2 milhões movimentou 119 coletivos, que deve ter gerado aí, movimentado aí na economia, sei lá, 4, 5, 6 milhões, enfim, porque gera isso, gera espetáculo, Sim, gera. enfim, de todas as outras coisas. Teve um dos projetos da escola foi um campeonato de DJs lá no Museu do Hip Hop, tá lotado. Aí gera a moça que vende o lanche, tá lá vendendo coisa, os food truck estão vendendo, a galera dos aplicativos tá ganhando muito. Então, assim, impacta de uma forma. E foi Imagina, foi entendeu? E foi rápido, e foi contratação rápida, imediata, e num período sazonal, que eu como dizer, né? Que é de dezembro a março. Não tem, é muito difícil as ações de hip hop nesse período. Sim. Porque é carnaval e praia. Eu criei bloco junto com a Rita Santos, porque eu não trabalhava com hip hop de dezembro a março. Claro, tem toda a questão política de não ter blocos de mulheres, mas é um período que não se tem trabalho. Então o Decola ele vem nesse período de escassez total, entendeu? Então eu entendo. Eu não concordo. Mas eu entendo que às vezes assim, a falta de formação e informação, né, que não foi um edital de premiação. Então até estou a explicar. Não é pela tua trajetória, fulano. É quem a gente quis contratar e apostou. Quando tu entrega um currículo lá para uma empresa grande, uma multinacional, tu vai lá bater lá na multinacional, perguntar, ou xingar o cara porque tu não foi escolhido, querer ver quem é que foi escolhido, por que foi escolhido, por que não foi... Entendeu? Então, são diálogos, formas de trabalhar também, que a gente precisa também amadurecer. Né? Que foi um edital diferente, foi um edital de convênio, e foi uma OSC, a SUV, a querida, o time da SUV, que é uma associação que ela tem 30 anos, ela é muito antiga, da Mário Quintana, uma das regiões mais vulneráveis que a gente tem. E eles peitaram junto comigo, não, já que vamos executar. Então, desculpa, galera. Então, primeiro, provou que é possível fazer. Segundo, fez um mapeamento que a gente vai entregar agora no final do ano, que é uma das entregas, né? Da cena da cultura hip hop e da cultura urbana, onde estão perfil, renda, o Diogo, né, que é o responsável pela pesquisa junto comigo, né, que eu sou parceira dele na questão da pesquisa, o mapeamento melhor do que os outros editais. Então, tem muito impacto. Não é só, eles vão executar, não. Tem toda uma pesquisa de mapeamento, de estudo, de perfil de região, a quantidade de pessoas por região, que eu vou bater na porta de todo mundo com essa pesquisa, inclusive. Gente, precisamos de recursos e a gente consegue fazer isso. Uhum. Eu tenho 300 que ficaram de fora da lista. O que eu faço? Então é isso, né? Esperamos que seja renovado no que vem para ajudar mais pessoas aí. Que bom. Eu aprendi contigo uma coisa que eu acho muito pertinente aqui no Rio Grande do Sul. O tempo de espera. Você disse, a espera adoece a Nossa. gente. Quais são as limitações que você vê no Rio Grande do Sul, apesar de, por exemplo, isso aí que você está fazendo da Secretaria? O hip hop do Rio Grande do Sul talvez seja mais organizado do Brasil. Sim, sim. Né? E é referência internacional, sim. Inclusive. Por mais que nacionalmente não se admita. Muito politizado, essa coisa toda. Mas é uma batalha. Que é o tempo de espera. A gente isso perdeu vários por conta também. disso. Eu converso muito com o Cláudio sobre isso. Vamos ter que esperar. Putz, lá vem bomba. Que Por que eu acho? Não funciona, meu Deus do céu? Não vai para frente. E vem dinheiro, né? E vem dinheiro. Tem muita coisa. Primeiro, eu acredito que a forma da distribuição, isso é um problema do Brasil, né? De como é feito. A gente sabe que é recurso público e ele tem que ser as prestações de conta, as comprovações, para onde vai o recurso. Só que tem coisas em demasia. A nível municipal, ao invés de diminuir, agora a gente está com um edital em curso, aumentou a quantidade de documentos. Tipo assim, coisas que não tinha, já eram 14 documentos.
Então ele vai afunilando, né? E pessoas, primeiro, que já não tem formação, nossa galera que coloca projetos, eu não tô falando só do hip hop, não, tô falando cultura em geral, né? Sim. Vai afunilando. Eles têm dificuldade eu tenho muita dificuldade de escrever, né? Editais, a compreensão, eu digo que os editais a nível estaduais são editais que eu não acesso. Meus projetos não acessam. Primeiro que tem a etapa de criar um CPEC, depois do CPEC. Então, assim, é bastante... Ai, mas é só... Pede ajuda. Poxa, gente, eu vivo pedindo ajuda para muita coisa. Parece que a palavra desburocratizar entrou na moda, mas, de fato, ela não tá acontecendo, tá? Não tá acontecendo. Quando os editais... A gente já teve bons editais, tá? O Trajetórias, que eu acredito que foi o pessoal trocando ideia que executou esse do Decola. Foram editais que passaram por instituições primeiro. É uma possibilidade. A questão dos convênios também. Eu acho que editais. Será que essa aí é a única forma? Sim. Será que essa é a única forma de fortalecer, fomentar a cultura? Não pode ser por convênio? Não pode ter outras ferramentas? Eu acho que se acomodaram nos editais. Ai, põe um edital e dispensa. Ambas as partes. O que Ambas as partes. Financia o edital acha que está fazendo muita coisa, e aquela minoria que recebe fica quieta e porque não fica quer acomodada, discutir de né? verdade uma política cultural. De acesso, eu acho que as crises nos mostraram os auxílios cultura, que eles são muito importantes. Acabam com os editais e transferem auxílio cultura, pô. Sim. Né? Do mesmo valor, ia dar na mesma coisa. Só que, assim, é muita gente, daí os processos burocráticos precisam de uma equipe maior, eu entendo. Eu já tive do lado de lá, trabalhando em serviço público, tanto, né, esse que foi estadual e federal, eu também já tive no município, né, na coordenação de música. Eu sei que não é fácil, entra num funil de um monte de documento e o servidor tá ali, né, clicando, e tá lendo, e lendo, trabalhando. Qualquer coisa que estourar, estoura no servidor público também. Mas eu acho que a gente tem que estudar formas, né? A gente fala de inovação da boca para fora. Sim. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a refletir mais, assim, porque senão a gente entrou num loop infinito dos editais e não reflete sobre outras formas. Não, e os editais que teve um período de interrupção grande, né? Um período Sim. de escassez. Sim. Vamos lá, Porto Alegre tinha um FUNPROARTE que há bastante tempo não funciona e era um instrumento importante, Sim. enfim, de construção, enfim. Sim. Também não ter essa organização para fazer, eu acho que é uma coisa difícil de atuar. E quando tu menciona, por exemplo, daqui tu está pensando em ir embora, enfim, fazendo outras coisas, tu consegue, para ti, definir o que é sucesso, se tu já está próximo, está longe, o que é o sucesso para ti hoje, tu já imaginou do teu tamanho, assim... Porque o sucesso tem várias, né, definições. Por exemplo, eu tenho uma que eu uso, assim, qual o teu tamanho? Aí tu me diz qual que é o tamanho do teu sucesso. Tu imagina que tu deveria estar na Globo, talvez seja um pouco distante. Mas se tu imagina que o impacto gera aqui no teu espaço, Sim. já é uma coisa maior do que tu imaginou, que talvez tivesse... Como é que tu dimensiona isso? A título de mobilização, de quanto eu consigo... cativar pessoas para estar junto comigo para as ações. Eu sou uma mulher bem-sucedida. Eu tô, olha, muito tranquila com isso. Sabe? Botar 63 mil pessoas com calor de 43 graus na orla não é para qualquer artista. E a gente conseguiu fazer isso, enquanto mulheres negras. Eu sou muito feliz, assim, né? Pelas pessoas acreditarem, se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem livres, seja num lançamento, num disco, num show, num festival, né, que eu esteja cantando. Então, eu sou bem-sucedida. Financeiramente, eu ainda me preocupo. Hoje, claro, né, o hip hop paga as minhas contas, assim, porque eu sou uma artista que faz shows e faz projetos. Mas, enfim... Agora, eu tô tranquila com as minhas contas. Será que mês que vem? No outro mês? Né? Então, eu ainda sou insegura. Né? Eu fico, às vezes, com medo de comprar uma coisa para mim que custou R$300. Eu fico com medo de gastar. Porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, sabe? Então, eu ainda preciso caminhar muito. Eu não sei o meu tamanho.
eu tô trabalhando, faço terapia para isso. Para lidar com isso, assim. Eu acredito que a gente não deve se comparar, né? Mas a arte que eu faço não é ruim, sabe? Por isso que eu digo, cara, eu tenho direito a ter condições melhores de vida e ter uma vida mais tranquila, mais confortável. Eu só não tenho acesso. E eu acho que... Também não quero me limitar a dizer que o meu tamanho é por conta dessa falta de acesso, sabe? E aí eu faço coisas. Faço coisas que impactam a cidade, que impactam a vida das pessoas. E quanto mais gente a gente cativar pra ter prazer, pra estar feliz no espaço de arte, melhor, assim. Mas hoje eu não saberia definir o meu tamanho nessa parte financeira, sabe? Que eu acho que ainda... falar a real, eu acho que a sociedade tem uma dívida comigo. Grande. Porque tem coisas que eu faço que não tá lá nas redes sociais. Não tá exposto. Eu tenho que fazer 5 vezes, às vezes, um trabalho que uma pessoa que não estivesse no meu lugar, que não fosse eu. Porque eu tenho que ser 5 vezes melhor. Eu não tenho que fazer só um programa. Ficar 4 meses trabalhando e me sentir satisfeita. Eu tenho que fazer um programa, relatório de acompanhamento, um cronograma. Todas as coisas que eu falei de acompanhamento, era só fazer a prestação de conta. Que, na verdade, a financeira já foi feita, tá? Porque todos os grupos foram contratados e receberam... para receber, tinham que dar a nota fiscal. A nossa prestação de conta financeira está em dia. Está no grau, como a gente costuma te falar. Mas eu tenho uma prestação de conta moral, que eu vou ser cobrada a vida toda. Se o estúdio está andando, se tem gente usando... enquanto artista, eu sou cobrada. Tá, e o próximo disco? Eu lancei o meu último disco, foi em 2022 ou 2023. Junto com o livro, foi 23. E já tem uma na minha cabeça, tá? E quando é que tu vai gravar? Quando é que tu vai fazer? Sou artista que tem mais música, gente. Vai procurar outra artista de cultura de hip hop que tem mais música do que eu no estado. Eu sou artista que mais tem música. E não só música sozinha, solo, com participações. E eu recebo cobrança, sabe? Nunca tá bom. Então, esse tamanho... É bom, às vezes é bom ter... às vezes é bom, tá certo. Bom, senão mas a galera se passa. Conta uma história sobre racismo Tá. que você passou Tá. e que você enfrentou, porque as pessoas acham que racismo estrutural às vezes é uma ficção, e não é bem assim, né? Invenção da nossa cabeça. Então tá, vamos contar uma... Não é recente, mas é mais recente da minha vida de mãe, né? Na escola do meu filho. Enfim, era dia de entrega de boletim. E eu cheguei para pegar o boletim do filho, lá, como todas as mães. E a professora falando que precisava de voluntários e tal, para ajudar no espaço da escola. E aí eu me candidatei para ser voluntário da escola. E a professora diz, pior que eu preciso de voluntário, principalmente para limpar as mesas e varrer a sala, porque eu sou alérgica. Da pessoa, professora, eu estou falando com relação aos projetos, enfim, eu sou mestre em educação, né? Eu trabalho com projetos de cultura, eu estava falando com relação a isso. E aí o debate em casa, né, com o filho também, de fazer ele compreender o que estava acontecendo. E o colégio do Eric, sistematicamente, teve vários episódios em função do cabelo dele. Né? Teve um dia que eu fui buscar ele na escola. Estava escrito no tijolo, saiam fora macacos. Então, a memória de acolhimento, né, sobre essa questão ética na escola do Eric foi sempre muito complicada. Ano passado, essa mesma escola, com a troca de professores e a mudança do quadro de professores por professores negros, ela entrou no ciclo de... São 2 escolas, se eu não me engano, no país, que estão com o projeto de educação étnico-racial, um projeto piloto. E essa escola entrou para o quadro de fazer ações, né? Me choca... Eu já passei várias situações de racismo. Ser expulsa de lugares. Acho que para essa campanha não, a gente não está procurando alguém com o teu perfil. Coisas assim, né? Que são... Ninguém vai falar, sai daqui porque tu é preta. Sim. Mas é esse tipo de coisa. Eu me formei, eu estudei, eu trabalhei.
Então eu apresentei uma proposta de fazer uma ação na escola e a professora achou que o único lugar que eu pudesse ajudar na escola era limpando a sala. Eu não tenho vergonha, minha mãe sempre foi doméstica, né? Sustentou a gente com isso. Mas não é só esse o meu lugar. Por que eu, né? Ela não ofereceu para todas as mães, ela ofereceu para mim. E o Eric sempre foi um aluno muito inteligente, né? E às vezes essa professora tinha questões com ele também. Foi a mesma professora que falou do cabelo, então a gente teve que ir até a direção da escola. O pai do Eric esteve na escola, eu estive na escola. E hoje a escola passa por um novo quadro de professores, né? Que está trabalhando um projeto específico de educação para as relações étnico-raciais. E me dói mais quando é com ele. É diferente quando é com ele. Porque eu queria que em 2025 ele não passasse por essas coisas, sabe? Outra situação similar é, como ele tem problema de pele, agora, ano retrasado, ele fazia um tratamento que é fototerapia, que é um banho de luz, enfim, que tinha que fazer. E nos meus momentos de trabalho eu não conseguia levar ele. Eu chamava o Uber, botava ele no Uber, estava com 14 anos. E largava ele na fototerapia, depois chamava um Uber para buscar e eu ficava monitorando o trajeto. Num desses Ubers, o Eric demorou pra caramba para chegar. E eu, filho, o que aconteceu? Mãe, eu sentei no carro e o Uber falou que ele estava sem gasolina. E mandou eu descer. E ele, com 14 anos, estava lá, perto do Shopping Total. Então, assim, situações com o Eric me deixam assim, ó, me desmancham. Porque é com ele tá lá sozinho, ele não tá na minha proteção, né? E é isso. Ele tem uma família bem fortalecida, inclusive, que consegue orientar ele, é um guri, né? Mas e os que não tem? Então, acho que é por isso que me dói muito, assim, sabe? E o racismo chega para todas as pessoas pretas, não adianta. Pode ter o maior dinheiro que tu tiver. Ele chega porque ele é cultura, né? É uma cultura de objetificação do outro, é uma cultura de diminuir a intelectualidade do outro, a existência do outro. Ela não tem a ver com dinheiro. E digo que nem uma cultura, ele é um sistema de organização, né? Político, econômico, social e cultural. E educacional. Que quando os professores ainda hoje reproduzem, né, esse tipo de fala ou de brincadeira, o buraco é sempre mais embaixo, né? Dizem que não existe, mas quando tu fala, tu aponta isso, não foi, tudo é racismo agora. Não é tudo racismo agora. Tudo é racismo como vocês sequestraram famílias do continente africano, então saíram para cá. Não é agora, faz 500 anos. A gente só está falando, né? Que hoje a gente já tem leis, tem um sistema de proteção que a gente tem que o tempo todo ficar cobrando. Resultado de luta dos movimentos sociais. E que impacta em tudo na nossa vida, na minha arte, como a gente se comporta, nas escolhas que a gente faz, nas equipes que a gente contrata. E se tu não perceber que o sistema, né, racista, ele tá impregnado nas tuas ações, nas escolhas que tu faz, tu não te dá por conta, tu só alimenta ele, né? E independente da pessoa, preta, branca, independente disso. Quebrar ciclos, né? Quebrar ciclos de violência é a tarefa de todo mundo. Não interessa se é preto, se é branco, se é indígena, se é estrangeiro, a galera imigrante que está aqui. Quebrar ciclos de violência, seja ela racial, de gênero, é a tarefa de todo mundo. O que é mais difícil no Brasil hoje? Mais difícil no Brasil. Vamos sair um pouquinho do tema da história aqui, só para aproveitar a tua oportunidade de você falar. Eu acho que é lidar com o tempo e a entrega das coisas. Viver no Brasil está sendo muito difícil, sabe? Eu tenho impressão que as coisas e a nossa rotina foi compactada para entregar tudo mais rápido, fazer tudo mais rápido, respirar tudo mais rápido. E a gente está ansioso. E com a saúde mental comprometida. E as violências sempre existiram, porém, elas estão num ciclo cada vez mais rápido. Muitas coisas aceleradas. A gente tem acesso a grandes tecnologias e elas também são ferramentas de coisas boas e de coisas ruins também. Então, eu acho que é isso.
lidar com o tempo. Ser brasileiro hoje é lidar com o tempo das coisas, né? E aí a gente tem questões climáticas, porque as grandes empresas aceleraram o tempo para produzir mais coisas. E construíram diques, e estão abrindo buracos, e estão queimando resíduos. A gente tem problemas de violência em geral, porque as pessoas estão com pressa, elas querem as coisas para ontem. Elas agridem os outros que não respeitam as suas atitudes. Então, está muito conectado com o tempo. As nossas questões, sabe? E isso está impactando no nosso dia a dia. Muito celular, né? Botei tudo no modo avião quando a gente começou a conversar. E o Rio Grande do Sul? Ai, o Rio Grande do Sul... O que tem? Desafio de morar no Rio Grande do Sul, isso? Ou falar Tudo. das... Como é que você vê a nossa conjuntura aqui? Agora a gente tem cheio de seca. Tem de tudo, né? Eu acho que ainda... eu acho que a gente ainda está sendo liderado por pessoas que não sabem o que estão fazendo. E que não tem esse mecanismo de escuta real, sabe? É tudo muito ilusório daquilo que é conveniente e que é bom. A gente sabe o que é conveniente. Quem não tá vivendo um mundo real, fica dentro de uma televisão ou na internet, não saiu pra rua. O que as pessoas... O que os gaúchos realmente querem? Em algum momento alguém parou pra perguntar? Como é que os gaúchos estão vendo a situação do Estado? Realmente, assim. Eu sou uma defensora da pesquisa, né? Uhum. E da escuta. Em primeira escuta, e a pesquisa é uma ferramenta de escuta importante. Não é a pesquisa, essa pesquisa foi alugada para fulano, blá. Não, da escuta. E a gente não está sendo escutado, né? E é em tudo. Das coisas boas que a gente tem e não são escutadas, e aí a gente não consegue fazer com que os nossos artistas... não é escutado da música, é escutado, visto. Pode ser um artista plástico, enfim, do audiovisual, pode ser, né? A gente não é escutado para as nossas demandas e necessidades, acho que está faltando escuta. Isso aí. Mas a Negra Jaque é o alto-falante, né? Como ela diz, né? Ah! Tá ali, falando bem alto para todo mundo ouvir. Fala bem alto para todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir. E o espaço TVE e FM Cultura é um espaço de resistência? Como é que tu se sente acolhida lá naquele espaço? Como é que é? Eu me sinto muito bem. Então, a gente tem várias gerações de pessoas que estão fazendo comunicação lá. Eu sou uma apresentadora, né? Eu não me formei em comunicação dentro da universidade. Porém, eu tenho essa comunicação popular, esse jeito de fazer as coisas. E estar na TVE, eu tenho meus colegas que estão lá, principalmente a equipe de câmera, a galera que trabalha na edição. Eles têm 40, 50 anos de TVE, sabe? E eles são extremamente acolhedores. São muito bons, né? E com a gente que tá lá, que é artista de rua. Chega o G, daqui a pouco uma placa de grafite. O G é o meu parceiro, fundador do programa, e é meu irmão. Ele fez toda a cenografia do programa, em parceria com a galera da TVE. Quando a gente chegou lá, porque assim, a TVE está acostumada com pessoas e várias equipes que encomendam as coisas. Aí vai lá o cara do plot, não sei do que monta. A gente construiu tudo lá. A gente foi e preparou o programa. O G recortava, eu ajudava ele a montar, porque ele é grafiteiro, ele é artista, ele desenha. E quando a gente chegou com nossa equipe, tá sempre cheio de gente do hip hop lá, foi um choque, assim, sabe? Mas vocês vão fazer? Sim. E a gente chegou reciclando equipamentos que estavam lá, inclusive. Que é isso, nem tudo é dinheiro. O mundo é feito... Gente, nem tudo é dinheiro. Tem vários painéis de outros programas que ficaram lá, o G já pegou, já puxou, já fez. Eu ajudava ele a descarregar, a puxar. E foi incrível essa vivência, assim, né? Deles falarem pra gente, a gente tá acostumado com... Fulano vai trazer, ciclano, vocês vão montar assim. A gente vai montar tudo aqui. E é muito legal. Eles têm uma turma ali que
nos acolhe com muito afeto, nos ensina. E tem a galera que fica no radinho, né? Que sou eu que uso o ponto, né? E são muito acolhedores. E o programa Hip Hop TV é um programa de escuta. Eu não tenho grandes perguntas. Não tenho um teleprompter lá esperando. Eu quero ouvir a pessoa que está lá. Eu convido um grafiteiro que é lá lá de Tramandaí. Ele vem, ele traz o material dele. Eu quero que ele apresente a história dele, as memórias, o que ele está fazendo agora. E é um programa cíclico. São sempre... É o mesmo tipo de perguntas provocadoras. A não ser que acontece, né? Coisas diferentes, como a Semana do Hip Hop em Osório e tal. Que foram coisas diferentes que aconteceram. O Pimp My Carroça, que é um trabalho que junta catadores com grafiteiros. E aí ele tem... Mas assim, quem chega lá é a escuta. Eu sou a escuta. Eu sou uma ferramenta de ouvir a história daquela pessoa. De ouvir o que ela tem para contar, como ela vai partilhar, os projetos que ela está fazendo, como ela desenvolve as oficinas que ela está dando. A gente tem um quadro lá também que a DJ convida, que traz sempre um DJ, né? E ele conta a trajetória dele, as músicas, as referências, quem ele se inspira. O Hip Hop TV é um programa de escuta. E as pessoas falam, não, ela faz porque tem isso. Não. Eu chamo... E ele não tem ele tem um roteiro, né? Que a gente elabora. A gente toda quinta-feira a gente entrega para a equipe. E aí tem uma equipe de estagiários que também a gente aprende muito junto, né? Uhum. E entrega para eles e bora. Não tem, assim, roteiro do que eu vou falar. Não, é hip hop mesmo. Aí fulano vai fazer uma rima, muito obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui no Hip Hop TV e na dinâmica. 29 minutos. E graças a Deus que eles confiam na gente, porque não tem assim, eles sabem o que eu vou falar ali no meio. Não. E tá dando certo, vai fazer 2 anos agora. Aí bem. Tem alguma história que você queira contar? Eu não quero contar, eu quero agradecer. Agradecer primeiro pela acolhida de vocês. Isso eu aprendi lá com 16 anos, né? Toda vez que a gente fala sobre as coisas que a gente está fazendo, a gente aprende mais sobre as coisas que a gente está fazendo. E eu aprendi um monte sobre as coisas que eu estou fazendo hoje. Sabe? Porque daí tu tem que elaborar para compartilhar com o outro, né? Isso é um exercício de reflexão contínua, assim, né? E eu quero agradecer pela reflexão, pelas provocações. E principalmente o Carlos, né? Que a gente já fez outras atividades. Aqui na Cuba a gente não teve pouco tempo de se encontrar só nos corredores. Né, Cláudio? E é isso, gente. Muito obrigada. E vamos se encontrar aí na rede social. Me chama lá, tem algum projeto, alguma ação. Eu sou muito participativa para muita coisa. E dizem que pessoas mais ocupadas são aquelas que executam as coisas. Temos vários projetos para fazer em parceria. Né? Aí, é muito bom. O show dela, que a gente não conseguiu fazer. É verdade, né? Não esqueci. É verdade. Não esqueci. Tem que fazer. Vamos fazer. É muito bom. Agradecer, enfim, a tu dividir com a gente essas experiências inspiradoras, né? De obrigado, vida. Cláudio. E, enfim, que motiva também a gente continuar tentando sempre criar, pensando em projetos, fazendo coisas. E aqui tem história, tem um pouco esse papel também, assim, de ouvir e compartilhar essas histórias que muitas vezes a gente fala das coisas cotidianas, do que está fazendo no momento, e não relembra uma trajetória que é super importante e inspiradora, não só para um lugar que a gente está vindo, para a gente mesmo, né? Para a gente que escuta aqui. Na verdade, é só agradecer. Muito bem. Obrigado. Obrigado.